sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 5º ano do Colégio Amaús. Tudo bem, 5º ano? Como vocês estão? Então, nós vamos começar essa videoaula de hoje relembrando o que nós estudamos em relação aos triângulos, a classificação dos triângulos, tá? Depois nós faremos a correção da atividade que eu deixei na videoaula anterior. Gente, os triângulos são figuras de quantos lados? De 3 lados, ok? Mas eles também podem ser classificados pelo tamanho, né, do lado deles e pela medida dos ângulos, tanto pela medida dos lados quanto pela medida dos ângulos. Vamos ler aqui junto comigo. Podemos classificar um triângulo de acordo com a medida dos seus lados e ângulos. Temos 3 possíveis combinações em relação ao tamanho dos lados. Ou todos os lados são iguais, ou 2 lados são iguais e um diferente, ou todos os lados são diferentes. Então, nós temos uma classificação para cada situação dessa, ok? Vamos lá. Quanto aos lados, quais são as classificações dos triângulos? Ele pode ser um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? O triângulo equilátero ele possui todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que esse triângulo aqui que tem esses 3 risquinhos, eu já havia falado sobre isso com vocês. Olha, esse aqui não está riscando uma vez, e aqui uma vez, e aqui uma vez. Isso simboliza que a mesma medida desse lado é a mesma medida desse e é a mesma medida desse. Então, se eu colocar um triângulo dessa forma, com o mesmo risquinho nos 3 lados, eu estou te falando que esse triângulo é um triângulo que possui essas 3 medidas iguais. Tudo bem? Entendido? Vamos falar do isósceles. Olha aqui, a questão do risquinho vai ficar muito clara aqui, tá bom? Vamos fazer a leitura primeiro. O triângulo isósceles possui pelo menos 2 lados congruentes, ou seja, possui 2 lados iguais e um diferente. Olha aqui, gente. Aqui tem quantos risquinhos? 2. E aqui 2 risquinhos. Ou seja, esses 2 lados são iguais. Eles possuem a mesma medida. E esse aqui, ó, tá vendo que ele possui só um risquinho? Então, ele tem uma medida diferente. Então, nesse triângulo aqui, o lado AB e o lado CB, eles são iguais. Já o lado AC, eles não são iguais. Agora, só vou deixar aqui para vocês a título de curiosidade. Não é nesse ano que vocês aprofundam sobre isso, mas no triângulo isósceles, esses ângulos aqui, formado com a base, tá, gente? Eles são iguais também, tá? Mas o que eu preciso nesse momento que vocês fixem é que o triângulo isósceles possui 2 lados iguais aqui, tá bom? Já o triângulo escaleno, outra forma da gente ver o risquinho aqui que ficou bem clara. O triângulo escaleno, ele possui todos os seus lados diferentes, ou seja, cada um tem uma medida diferente. Então, nesse aqui, olha, o lado AB, ele tem a medida de 2 risquinhos. O lado BC, a medida de 1 risquinho. E o lado AC, de 3 risquinhos. Ou seja, cada lado diferente. Vocês estão vendo essa questão do risquinho como simboliza? Então, aqui, isso aqui simplesmente está querendo dizer que essa é uma medida, essa é outra e essa é outra. Então, vamos fixar? O triângulo escaleno é aquele que possui os 3 lados diferentes. Agora, gente, nós também podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos, quanto à medida dos seus ângulos. Vamos começar com o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo possui todos os seus lados internos, todos os seus ângulos, desculpa, gente, vamos ler novamente. O triângulo acutângulo possui todos os seus ângulos internos menores que 90, ou seja, a medida de cada ângulo interno é um ângulo agudo. Lembra, gente, que quando nós estávamos falando sobre a questão dos ângulos, o ângulo agudo é um ângulo maior que 0 graus e menor do que 90? O triângulo acutângulo possui os seus 3 ângulos agudos. O que é isso? Cada um desses ângulos, ele tem uma medida menor do que 90 graus. Olha aqui esse exemplo. A medida de cada ângulo aqui é menor do que 90 graus. Lembrando uma curiosidade que eu falei para vocês, que também não vamos aprofundar nesse 5º ano, tá? Mas vocês precisam já saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre de 180 graus. Se nós somarmos aqui, ó, esses 3 lados, esses 3 ângulos, ele sempre vai dar 180 graus, tá? Vamos lá agora no triângulo retângulo para a gente relembrar.
O triângulo retângulo apresenta em um de seus ângulos internos um ângulo igual a 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Lembra lá da Ana Renata? Renata é o quê? Reto. Um ângulo igual a 90 graus, ok? Então, olha aqui. Este é 90 e os outros dois são ângulos agudos, correto? Lembrando mais uma vez que se eu somar isso aqui, a título de curiosidade para vocês no quinto ano, se eu somar isso aqui, a soma desses três ângulos vai dar 180 graus. E já o triângulo obtusângulo, gente. O triângulo obtusângulo possui um dos seus ângulos internos com medida maior do que 90 graus e menor que 180, ou seja, um ângulo obtuso. Lembra? Ana Renata Oliveira, Oliveira de obtuso, ok? Obtusângulo aqui, olha, é esse ângulo menor, menor que 180 e maior do que 90. Olha esse caso aqui, esse ângulo A é um ângulo de 126,9 graus, um ângulo obtuso, ok? E os outros dois ângulos também agudos, porque mais uma vez, para vocês poderem fixar, que isso é importante, tá? Daqui a algum tempinho para vocês, a soma, né, dos ângulos internos desse triângulo sempre tem que dar 180 graus, ok? Vamos agora fazer a correção das atividades que eu deixei na videoaula anterior. Página 126, ó. Serão as páginas 126, 127 e 129. Eu não deixei determinado cada página quando eu comecei a correção, porque vocês já estão no quinto ano. Então, se vocês começaram da 126, é só vocês irem passando comigo que você vai chegar, né, nas páginas que eu pedi essa correção aqui, nos exercícios que eu pedi a correção. A correção não, o exercício, e agora eu farei a correção. Vamos, número 1. Observe a figura a seguir. Quantos e quais triângulos você pode ver na figura? Vamos lá, gente. Eu consigo ver 3 triângulos. Esse triângulo aqui, ó, ABC, tá vendo? O triângulo amarelo. Esse triângulo aqui, ó, BCD, tá vendo? Esse triângulo. E eu consigo ver esse triângulo grandão aqui, ó, ABC. Ou posso falar também ADB, né? Depende da ordem que eu começar a ler os meus lados. Olha só, então nessa figura eu consigo visualizar 3 triângulos. Letra B. Qual é o triângulo isósceles e retângulo? Isósceles é o que, gente? Ele tem que ter 2 lados iguais. E retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. É o triângulo BCD. Vamos voltar e vamos visualizar. Triângulo BCD, ok? Qual é o triângulo escaleno e retângulo? O que é escaleno, gente? Ele tem os 3 lados diferentes e retângulo ele tem um ângulo reto. Olha aqui, o triângulo ABC, não é mesmo? Olha aqui, ó, ABC, ele tem um ângulo reto e os 3 lados diferentes. Existe algum triângulo isósceles e acutângulo na figura? Não, justifique. Não há triângulo só com ângulos agudos, tá? Acutângulo, ele tem que ter os 3 ângulos agudos. Letra E. Existe algum triângulo obtusângulo na figura? Sim, gente. Qual? O ADB. Olha só. Esse triângulo aqui, ele é obtusângulo, ok? Vamos agora nas construções. Vocês lembram que eu havia falado com vocês que não precisavam ser construções assim milimetricamente corretas, que em uma outra situação, em um outro ano, nós aprendemos a fazer essas construções, mas não é agora o meu foco. O triângulo equilátero, deixa eu falar com vocês. Aqui eu peguei a proposta de resposta do livro. Se você quiser colocar aqui, ó, um tracinho em cada um dos lados para simbolizar que esses lados são iguais, também fica legal, tá bom? Então, vamos lá, um triângulo equilátero, o que eu preciso saber é que o triângulo equilátero, ele possui os 3 lados iguais. Um triângulo retângulo e escaleno. Gente, para ele ser retângulo, ele tem que ter o quê? Um ângulo reto. E escaleno, gente, os 3 lados diferentes. Então, aqui, ó, um ângulo reto e os 3 lados diferentes. Ana Paula, eu posso colocar aqui aquele quadradinho que simboliza um ângulo reto? E para ser escaleno, aqui um tracinho, aqui 2 e aqui 3, para mostrar que cada lado tem medida diferente um do outro? Pode, fica muito interessante também, tá bom? Letra C, um triângulo retângulo e isósceles.
Ana Paula, vamos lá lembrar. Retângulo, ele tem um ângulo reto. Isósceles, dois lados iguais. Então, olha aqui. Para representar isósceles, eu posso colocar um tracinho aqui e um tracinho aqui? Posso colocar para mostrar que esses dois aqui são iguais? Pode. E posso colocar aqui um ângulo reto, né? O quadradinho? Pode também, não tem problema nenhum. Letra D. Um triângulo obtusângulo, ou seja, ele tem que ter um ângulo obtuso, que ó, ele tem aqui ó, um ângulo maior do que 90 graus e menor que 180. E isósceles, olha aqui, dois lados iguais, ok? Mais uma vez, se você quiser colocar os dois risquinhos aqui e um aqui para mostrar que esses dois lados são iguais, tudo bem. Letra E, acutângulo e isósceles. Então, da mesma forma, pode colocar aqui o risquinho. E o acutângulo, gente, aqui os três ângulos, eles são menores do que 90 graus, ok? Número 3, vamos lá. Desafio. É possível construir um triângulo equilátero e retângulo? Não tem como, gente, a gente construir um triângulo com os três lados iguais, sendo que o ângulo, né, formado por dois desses lados seja reto. Não tem como, tá? E um triângulo equilátero obtusângulo? Também não. Eu não consigo fazer a construção de um triângulo com três lados iguais, cujo um dos ângulos seja maior do que 90, né, e menor do que 180. Não tem como, tá bom? Quem quiser fazer o desenho, né, que pediu para você justificar, eu não deixei o desenho para vocês, mas pode desenhar e mostrar que não tem como. Só que aqui não é um desenho preciso, igual eu informei na videoaula anterior, porque vocês ainda não conseguem, porque não foi ensinado para vocês, não é o ano de estudar essa construção correta desses triângulos, tá? Próximo, considere o conjunto de quadriláteros seguintes para responder às questões. Então, olha só, gente, tem um monte de quadrilátero aqui. Tem trapézio, tem retângulo, tem quadrado e tem losango aqui. Ah, gente, outra coisa, é losango, não é losângulo, tá? Porque eu escuto muita criança falando losango, porque acaba que confunde o ângulo com losango, junta tudo e forma esse losango, mas não existe, é losango, tá? Então, vamos lá. Quais figuras são trapézio? Gente, para ser trapézio, o quê? Um lado paralelo e o outro lado não. As figuras que são trapézios é A e H. Vamos conferir? Letra A, ok. E H, figura H, ok. Tem um par de lados paralelo e o outro não. Beleza. Quais formas geométricas são paralelogramos? Paralelogramos tem que ter dois pares de lados paralelos. São as figuras B, C, D, E, F, G, I e J. Olha só. B, C, D, E, F, G, I e J. Só os trapézios que não são paralelogramos, tá, gente? Existem mais quadrados ou retângulos no conjunto? Gente, existe mais retângulo. Por quê? Porque todo quadrado é retângulo. Lembra que eu falei que para ser quadrado tem que ter 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Já para ser retângulo, tem que ter só 4 ângulos retos. Então, quer dizer que todo quadrado também é retângulo, por isso que possui mais retângulo. Mas nem todo retângulo é também quadrado, tá? Número 4. Quantos losangos existem? 3. O C, o F e o G. Vamos lá ver comigo? C, F e G. Ok, para ser losango, gente, o que é um losango? Ele tem 4 lados iguais. Escreva a letra correspondente a um paralelogramo que seja retângulo. O E, o F, o G e o J, tá bom? E qual é o losango que não é quadrado? Vamos lá? Gente, o C. Por quê? Ele tem os 4 ângulos, os 4 lados iguais, mas não tem os 4 ângulos retos. É bem interessante você fazendo essa correspondência. O que tem 4 lados iguais é só um losango. Para ser quadrado, tem que ter 4 lados iguais e 4 ângulos retos. E para ser retângulo, gente, para ser retângulo tem que ter somente os 4 ângulos retos. Paralelogramos, 2 pares de lados paralelos. E trapézio, um par de lado paralelo e um não. Ok? Gente, é bem interessante, é bem simples, é bem fácil esse conteúdo, mas tem que prestar muita atenção. Mas vocês podem ter certeza que é muito útil para a vida de vocês.
Eu não deixarei para casa, né, um exercício para vocês fazerem em casa nesse momento, porque nós já vamos passar do capítulo. Aqui, eu acho que nesse momento foi o suficiente, tá? Tirei dúvida de alguns alunos que tiveram, que me perguntaram, até mesmo no nosso encontro online, que foi maravilhoso. Quero até mandar um beijo para cada um de vocês, tá? E para todos que estavam e para todos que não estavam. Os que não fizeram parte do encontro fizeram muita falta, porque todos vocês são especiais da mesma forma, viu? E na próxima videoaula nós voltamos com conteúdo novo e muito legal, tá bom? Gente, estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.